Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, do Senado Federal, que investiga eventuais erros, eventuais desvios e malfeitos do governo federal no combate à pandemia da Covid-19, está completando 3 meses, vai ser prorrogada por outros 3 meses, ou seja, vai até aproximadamente outubro, novembro, e ela está com um componente diferente das outras CPIs. Ela tem uma participação digital muito grande. Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Bem, em primeiro lugar eu quero dizer que o canal está de volta. Eu tive alguns imprevistos, eu tive alguns compromissos profissionais que deixaram o canal um pouco inativo. Mas agora estamos de volta, nós vamos ter vídeos novos, vários vídeos novos por semana. E se você já se inscreveu, muito obrigado. Se você não se inscreveu, por favor se inscreva. E se você se inscreveu e gostou do canal, indique a um amigo para conhecer. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, ela é uma prerrogativa do Legislativo brasileiro desde a Constituição de 1934. A primeira CPI instalada foi no ano seguinte, 1935. E de lá para cá, nesses 86 anos, nós tivemos algumas comissões parlamentares de inquérito que transcenderam a bolha política do Congresso Nacional ou da Presidência da República e levaram a fatos que mudaram a história do Brasil e tornaram-se assuntos populares, assuntos da sociedade. Eu vou enumerar alguns exemplos aqui. A primeira CPI que chamou a atenção da sociedade em geral foi a CPI que investigou os empréstimos públicos ao jornal Última Hora, do jornalista Samuel Weiner, em 1953. O jornal era favorável ao governo de então, que era o governo do presidente Getúlio Vargas em sua fase democrática. Essa CPI causou muito desgaste no governo e colaborou, de alguma maneira, para o desfecho trágico de um ano depois, em 24 de agosto de 54, com o suicídio do presidente Getúlio Vargas. E esse fato alteraria os rumos do Brasil radicalmente. Quase 40 anos depois, em 1992, veio a CPI do escândalo PC Farias. E essa CPI é uma das mais famosas da história porque ela culminou com o impeachment e a posterior renúncia do presidente Fernando Collor de Mello. Essa CPI ela foi instalada para averiguar as denúncias de corrupção do tesoureiro da campanha de Collor, PC Farias, e culminou achando ali o rastro com o presidente. Teve depoimento de motorista, depoimento de secretária, teve o caso que ficou famoso do Fiat Elba. Enfim, foi uma CPI memorável e foi a primeira CPI televisionada, ou seja, as pessoas puderam acompanhar ao vivo ou no resumo no noticiário da noite todas as informações referentes a ela, que teve também ampla cobertura da imprensa. No ano seguinte, já no governo Itamar Franco, nós tivemos a CPI dos anões do orçamento, que também foi bastante televisionada, pegando um pouquinho ainda de rescaldo da CPI do PC Farias. Culminou com a cassação de alguns deputados e até teve aquele caso do deputado João Alves, que disse que ganhou dezenas de vezes na loteria, por isso que ele tinha uma renda, um dinheiro, um valor que não condizia com o seu salário de deputado. Um outro caso que ficou meio por folclore político nacional. 12 anos depois, já na era do PT, nós tivemos a CPI dos Correios, em 2005. Ela nasceu para investigar as denúncias de corrupção nos Correios, mas ela acabou desembocando no Mensalão, que foi denunciado pelo então deputado Roberto Jefferson. Teve depoimentos bomba, apareceu lá o Marcos Valério, que era o publicitário, depois o Duda Mendonça fez um depoimento bombástico que quase culminou com o impeachment do então presidente Lula. E essa CPI foi a maior pedra no sapato do governo Lula. E também um dos maiores pontos de desgaste da era PT, que foi de 2003 até 2016. Então notem que a repercussão de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, ela está intimamente ligada à evolução dos meios de comunicação. A CPI do jornal Última Hora, em 1953, ela era basicamente divulgada por rádio e mídia impressa, revistas e jornais. Lembrando que a televisão já existia naquele ano, 1953, só que ela tinha apenas 3 anos de existência e não era um veículo de comunicação em massa. O aparelho televisor era muito caro e pouquíssimas pessoas tinham acesso. Já nos anos 90, com a popularização da televisão, com as CPIs televisionadas, esse alcance aumenta muito. Logo, se torna muito mais assunto popular e cresce também o interesse das pessoas que agora têm o jornal, tem a revista, tem o rádio e tem a televisão
ou transmitindo ao vivo ou dando a informação ali quase que no momento em que ela acontece. E hoje, com a CPI da pandemia no Senado Federal, nós entramos num outro patamar. A CPI da pandemia, ela é a primeira com uma audiência digital e interativa. A CPI dos Correios, em 2005, ela já existiu no advento da internet e no início das redes sociais. Só que você não tinha ainda toda uma participação e toda uma interatividade, um engajamento como você tem hoje. Por exemplo, a rede social que mais interage, mais influencia a CPI da pandemia é o Twitter. Lá existem alguns perfis que desmentem depoentes, que ajudam os senadores, que questionam, apontam contradições, e isso está sendo visto pelos senadores na hora em que isso está acontecendo, que isso está sendo postado. Então, alguns senadores, como por exemplo o relator da CPI, Renan Calheiros, ele pega uma pergunta que surgiu ali, ou pega uma contradição e já lê na hora, já fala na hora. Outros senadores, como por exemplo o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, ele amplificou sua presença digital nas redes sociais, principalmente no Twitter, depois do advento da CPI. Ou seja, é conexão em tempo real entre o eleitor e seu representante. Em tempo real, as pessoas estão conversando, comentando e influenciando o rumo de uma comissão parlamentar de inquérito. E um outro aspecto que a gente pode perceber é que a maioria dos tweets e a maioria das postagens nas redes sociais, elas são contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. O que é um fato novo até, já que o presidente Bolsonaro e sua equipe, eles foram um verdadeiro case nas eleições de 2018 na utilização de rede social. Então mostra que eles estão perdendo espaço, seja pelos métodos utilizados, como muito uso de robô, ou muito uso de notícias não tão verdadeiras, enfim, fake news, ou seja também por uma mudança no humor do eleitorado brasileiro. O fato é que essa é uma tendência que veio para ficar. Então, além de você ter hoje todos os meios de comunicação tradicionais, você tem a internet que te desmente, que te confirma, que te julga, que te reverencia ou, como diz na gíria atual da internet, te cancela. E você tem que estar atento como homem público, como pessoa pública, você tem que estar atento a essas modificações. Agora eu quero saber o que você acha. Você acha que essa influência dos internautas quase em tempo real na CPI, ela é benéfica ou ela prejudica o andamento dos trabalhos, já que os senadores começam talvez a querer falar para a plateia? Ou sim, ela é importante, essa interação, esse engajamento é importante para mostrar que o eleitor está ligado, está acompanhando e que a participação da sociedade é importante. Diz aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.